A gente fala sobre enema ou lavagem intestinal, um método que muita gente tem usado para emagrecer. Olha que perigo. Na semana passada, a cantora Gabi Amarantos, revelou que perdeu 14 quilos após recorrer ao enema. Só que esse método traz riscos à saúde. Que riscos são esses, hein? É sobre isso que a gente fala agora na pausa do café. Com muito prazer, a gente recebe o médico proctologista, Dr. Rogério Monteiro. Doutor, bom dia, bem-vindo. Que assunto importante. E essas coisas, quando caem na moda, essas coisas, quando alguém que tem uma visibilidade muito grande começa a fazer, infelizmente vira espelho, reflexo. E as pessoas também vão fazendo. Qual é o risco de usar esse método que é para outro fim, com o objetivo de emagrecer, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas. Então, é muito importante isso esclarecer para a população. Então, de tempos em tempos, aparecem esses modismos, essas supostas terapias alternativas. Perigosas, né? Que podem ser extremamente perigosas, como é o caso do enema. Porque, assim, o enema, ele participa, na verdade, de todo um contexto terapêutico, por exemplo, a pacientes que têm prisão de ventre, pacientes que têm, por exemplo, doença inflamatória intestinal como forma de levar medicamentos para esse segmento do intestino, principalmente a porção final, o reto, o intestino grosso. Só que nesse contexto aí, essa notícia que saiu em relação a essa artista, que é bastante conhecida, sobre a possibilidade da lavagem intestinal como método de emagrecimento, na verdade, não existe nenhum trabalho em artigos científicos que comprove essa eficácia. E ainda tem um agravante porque cada vez que você faz, dependendo da rotina, se for fazer isso diariamente, você vai modificar a população de bactérias que habitam no intestino. Existe o próprio risco do método que vai ser introduzido ali no reto, no intestino. Pode perfurar alguma coisa? Pode ter perfuração, infecções, sangramentos. Então, tudo esse é um método que normalmente quem advoga essa possibilidade de terapia alternativa normalmente são profissionais não médicos. E isso a gente desaconselha terminantemente. Então, o risco é muito grande e ele existe de verdade. De verdade. O enema, como eu falei, ele está dentro do arsenal terapêutico, ele pode ser utilizado, mas para situações muito específicas. Outro fim. Outro fim. O senhor falou prisão de ventre. Isso, quando tem algumas doenças inflamatórias, por exemplo, a retocolite ulcerativa, a gente consegue colocar medicamentos através do reto, é uma das formas de tratamento, mas isso o médico tem que avaliar se aquele tratamento ele pode ser disponibilizado para cada caso, personalizado. Doutor, como é que os especialistas na área, o senhor é proctologista, vê esse tipo de coisa? Porque assim, se é grave, se alguém faz, não deveria fazer e os órgãos ligados à saúde pública no Brasil deveriam atuar, porque é muito perigoso. O senhor falou, no mínimo, aí 3, 4 riscos, né? Exatamente. Pode levar à morte? Pode, porque uma perfuração dessa, por exemplo, foi feita, às vezes é feita numa clínica que não tem um profissional médico. Às vezes libera um paciente desse que houve uma perfuração. Com sangramento. Com sangramento ou alguma situação, vai para casa. Às vezes, quando vai recorrer ao hospital, muitas vezes está numa situação mais grave. A outra situação é que a própria Sociedade Brasileira de Coloproctologia, toda vez que aparecem situações como essa, ela se pronuncia e ela já tem, na verdade, uma postura completamente contrária a essas indicações. Então, quer emagrecer? Fechar a boca, academia, buscar um especialista e nutricionista e nada de enema, que no popular a gente chama aquela lavagem. Lavagem, exatamente. Tanto que, isso é proibido. Exatamente. Tanto que a gente diferencia esse termo do enema, que seria para o uso médico, e a lavagem intestinal, hoje até chamam de detox intestinal, e isso entra em alguns países, como os Estados Unidos, hoje é considerado charlatanismo, né? Então é proibido realmente se abrir clínicas e ofertar esse tipo de serviço. Como você falou, o que precisa é fiscalização, precisa ter realmente um acompanhamento para saber em que momento, como se está sendo indicado esse tipo de tratamento. E bom senso de nós, enquanto cidadãos, para não buscar uma coisa dessa, porque depois se complica, a gente pode ser um caminho sem volta. Muito obrigado, doutor, e volte mais vezes, tá? Um abraço para o senhor.